Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre alfabetização. Você aí que é professor, já aconteceu de você estar trabalhando com seus alunos, seguindo aí o passo a passo, né? Igual no meu caso que eu trabalho aí as famílias silábicas, cada família silábica, né? E no final, assim, quando você já trabalhou todas as famílias silábicas, é bom a gente fazer um ditado, né, para ir acompanhando como que está o desenvolvimento aí, o nível da escrita dos alunos. Eles estão percebendo, diferenciando aí a sílaba complexa da sílaba simples. Então eu vou estar mostrando para vocês aí, tá? O resultado. E vou estar falando sobre alguns casos específicos, quando você percebe aí que seu aluno está com dificuldade aí na alfabetização, que não está nem fazendo a questão percebendo, né, a sonoridade, como que a gente pode estar fazendo para poder resolver essa questão. Acompanhe o vídeo. Vamos estar analisando aí cada caso, né? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês, né, os casos que eu, né, enquanto... Não estou dizendo que isso seja uma verdade absoluta, mas estou falando assim, na minha opinião, são casos, as crianças estão no primeiro ano, né? Então, são casos que eu considero que as crianças estão muito bem, né? Porque se tratando de primeiro ano, né, as crianças têm 6 anos de idade, então, assim, são casos que eu considero que elas estão bem. O ditado, eu ditei essas palavras aí, ó, pato, para ver se já percebem, né, a sílaba simples, que é o esperado, né, pato e prato, para ver se as crianças iam perceber. Vocês podem olhar aí, ó, tem várias crianças, né, eles estão percebendo, né, que tem esse R aí no meio, né, eu falo com eles assim, ó, pá, P com A, pá. Se eu colocar um R no meio, vai virar pra, que eu tenho que falar o som do P, do R e do A. Então, vira pra. Então, olha só. Nesses exemplos aí, né, que eu coloquei para vocês, as crianças aí, ó, perceberam aí o pra, né, do prato. Faca, perceberam aí, alguns perceberam, né, o frá, né, frá. Teve criança que já colocou aí esse R, fez a confusão, né? Aí colocou o Fá e o R depois, né? Virou Far. Mas assim, a criança já tá percebendo que vai ter mais de que 2 letras na sílaba, né? Eu trabalho muito com eles isso. Escrevo uma palavra igual a palavra pato. Aí eu coloco dentro de 2 bolinhas, né? O pá e faço outra bolinha e coloco o tó. Aí eu falo, ó, nessa primeira sílaba tem quantas letras? 2. E nessa aqui? 2. Peteca, por exemplo. Na primeira sílaba, no pé tem 2 letras, no té tem 2 letras, no cá tem 2 letras. E eu vou sempre falando para eles, se contando, né, que a maior parte das palavras que eles aprenderam até hoje vão ter 2 letrinhas em cada sílaba. Mas depois que eu comecei, né, a ensinar as sílabas complexas, para mostrar para eles que as sílabas complexas elas vão ter 3 letrinhas, né? Igual frá, aqui ó, é uma sílaba complexa. Então, frá, vão ter 3 letrinhas, 2 consoantes, que é o F e o R, e o A, que é uma vogal, né? Então, assim, observa-se, né, que, tá vendo? Aqui essas crianças, algumas crianças, né, fizeram já essa confusão aí, ó, e colocou esse R aí depois, né? Igual aqui a palavra pato, prato, né? Faca, fraca, aqui ó, teve criança que colocou letra que nem tem, colocou esse C, colocou o H, né, já confundiu, pôs uma letra a mais na segunda sílaba, né, então assim, mas eu considero, né, muito bem essas crianças aí, né, digo que já estão alfabéticas, né, se formos analisar, porque são questões agora de treinar, né, ainda estamos no mês de setembro, até o final do ano, treinar mais, pequenos textos, acesso aí ao mundo letrado, revistinha, livros literários, e a criança vai perceber, né, como que é o mundo letrado, mas o decifrar esses códigos, que são os códigos da alfabetização, considero que essas crianças aqui, ó, que eu tô mostrando, já aprenderam, né? Igual, aí tinha a palavra número 3 aí, faca e fraca, feio, palavra tinta, né? Perceber aí esse N, né? Essa sílaba aí, ó, tim, perceber esse
in. Então, olha só, tem criança que ainda não percebe, escreve tita, né? Tinta, aqui, ó. Esse aqui já percebeu, só colocou o M, né? Só um errinho básico aí ortográfico, mas já tá percebendo. A palavra... Aqui, ó, essa aqui, ó, já colocou essas letras que não tem, né? E o tá. E essa outra aqui também, percebeu que tem o N, né? Só que trocou aí e pôs o M. A palavra 30, tá vendo? Esses aqui, ó, 30. Aí já colocou brita, esse aqui. Mas observa que eles estão, né? Percebendo aí essas sílabas. E eu também ditei uma frase. O jacaré é amigo da coruja. Qual que é o objetivo de ditar uma frase? No início do ano também, quando eu fiz um ditado, eu ditei a frase, para ver se a criança percebe, né, que a cada palavra vai dar o espaço. Então, bati nessa tecla, ensinei isso no início do ano e vou batendo nessa tecla todos os dias, né, da minha vida, todo dia na sala de aula, vou falando que quando nós vamos escrever uma frase, né, igual o, tem que dar espaço, jacaré, dá espaço. Então, as frases, olha só, essa criança aqui já colocou até esses tracinhos, né? Ela já achou que necessitava dos tracinhos, mas tá conseguindo aí dar o espaço. Essa criança aqui, ó, já colocou o G, né? Por causa do som do G, né? Família silábica do G, Gá, Gó, Gu, Gé e Gi. Então, ela já fez aí, ó, jacaré com a letra G, né? Mas tá observando aí a questão do som, não deu espaço nessa parte. Essa aqui, ó, já escreveu certinho, né? Faltou só um acentinho. O jacaré pôs o A separado, migo da coruja, né? E essa aqui escreveu certinho. Então, assim, esses são casos, né, que eu tô mostrando para vocês de algumas crianças, né, que eu considero assim, né, estão evoluindo aí bastante. E para você que é professor, né, no meio do ano, várias crianças já vão estar lendo sílabas simples, né, ler bastante palavrinha com a sílaba simples, né, o professor também introduzir bastante parlenda, textinhos, né, pequenos, a criança ser capaz de formular, né, frase, saber dar o espaço direitinho, usar adequadamente o caderno da esquerda para a direita, tudo isso é importante aí no primeiro ano. Vou mostrar para vocês também, porque aqui no canal eu mostro a verdade. Aqui não tem nada ensaiado e não é nada assim, vou pôr lá nas alturas para pensar que ela sabe que os alunos tá bom demais. Então, eu vou mostrar para vocês também alguns casos aqui, ó, de criança, né, que são crianças que estão comigo também desde o início do ano, mas aqui a gente pode observar que não estão aí, ainda não estão lendo e não estão também assimilando aí a questão da sonoridade. Porque a alfabetização é o seguinte, é a criança, o indivíduo que está sendo alfabetizado, perceber que a escrita ela é uma tentativa de representar a nossa fala. Então, por exemplo, quando eu falo a palavra abacaxi, como que eu vou representar com as letras, né? Essa palavra aí, ó, essa fala aqui, ó, abacaxi. Então eu explico para as crianças no início do ano, tudo que eu falo, eu posso escrever, né? Vamos tentar escrever esse som, porque da minha boca tá saindo som. Então, vou representar pela letrinha, né? Qual letrinha que eu vou representar? Ba, aqui ó, o som do B, né? Do B com A, né? Ba. K, esse som do C e do A. Xi, né? Que eu falo com eles, ó. X, som do X, né? Ó. X. Então, xi. Vou ter que representar esse som de x e do i, né? Então, a criança perceber, quando ela percebe, né, os sons, ela ouve uma palavra, vaca. Qual letra que faz isso, ó? Vá, aqui ó, tô falando o A, ó. Vaca. Quais as letras que vão fazer esse som? Quais as letras que vão ser capazes de representar esse som? Então, quando a criança percebe isso, ela já começa a representar, igual essa criança aqui que representou aqui, ó,
O jacaré com o G. Essa criança tá indo bem, né? Ela tá representando o som, né? Essa criança aqui, ó. O jacaré, ela representou aqui, ó. Porque o G, ó, ela pensou, né? Então, jacaré é amigo da coruja. Ela esqueceu o já, né? E também não deu espaço. Mas, assim, a questão da sonoridade, ela tá percebendo direitinho, né? E também tem esses casos aqui que eu vou mostrar para vocês. Igual esse primeiro aqui, ó. Que foi ditada a palavra pato aqui, ó. Além de a criança, né? Ela confundiu aí, fez o pá, né? Trocado aí, espelhado, fez o P espelhado, né? Tó, o T e pôs uma letra que não tem na palavra, né? A palavra prato, aí ela pôs o pá de novo, né? E pôs outras duas letras que também não tem, né? A palavra faca, aqui, ó, fá, ela conseguiu, né? Que eu fico repetindo muito. É até uma coisa assim, eu vou repetindo para criança decorar e para criança, seja o nome que quiser dar, porque hoje em dia, né, muitos pedagogos têm os nomes corretos. Ah, não pode falar isso, não pode falar aquilo, mas tô falando o que eu faço lá, né? É falar, é tentar que o aluno perceba. Se não percebeu, que ele decore, que ele saiba, né? Que quando eu vou escrever uma palavra que começa com fada, faca, família, fazenda, que eu vou pôr essa letra F e essa letra A, que é o fá, né? Então, aqui, ó, aqui, ó, essa criança percebeu aqui, ó, eu ditei faca, ela escreveu faca e pôs o H que não tem, né? Então, não tá assimilando direitinho a questão do som, né? Fraca aqui, ó, olha só, feio, aí feio ela escreveu aqui, tinta, ela já confundiu aí, escreveu tia, né? O jacaré, ela pôs o G, o A, o C, né? O C para representar como se fosse o K, né? Caré, pôs o E aí. É amigo da coruja. Então, assim, é uma criança que tá ainda, assim, naquela fase silábica, algumas partes aí até sem valor sonoro, começando a empregar um valor sonoro, né? Então, é uma criança que tem que trabalhar bastante as sílabas, eu vou ter que trabalhar bastante essa questão dos sons. Eu já ensinei, né? Cada família silábica. Então, não vou dizer que o método, né? Esse método de ensinar as famílias silábicas, ensinando cada família silábica, que ele vai funcionar para 100% dos alunos. Ele funciona para uma boa parte, né? Nós também devemos ficar atentos que hoje em dia tem muitas questões, igual tem criança, por exemplo, nesse caso aqui, né? Tem criança que é muito desatenta, é muito sem atenção, porque muitas vezes, quando às vezes o professor não alcança, né, o desempenho ali, a excelência com todos os alunos, muitas vezes o professor é chamado, é dito como, você não está fazendo, você não, já era para o seu aluno estar sabendo. É como se a gente se sente como se fosse assim, a mosca que posou ali no cocô do cavalo do bandido, sabe? Eu converso com muitas colegas e muitas vezes elas se sentem... Eu converso com muita gente, por causa aqui do canal, e eu tenho meu número, esse número aqui de WhatsApp no canal, eu converso com professores do Brasil inteiro. E muitos professores, inclusive outro dia eu estava conversando com uma professora, que ela falou assim que na escola falaram com ela o seguinte, que ia dar para ela mais 2 semanas, fez um teste lá, essas provas Prova Brasil, essas provinhas aí do governo, né? Aí falaram assim que os alunos foram mal, que ela tinha 2 semanas para pôr esses alunos, para eles melhorarem aí na questão da escrita, porque senão iam trocar de professora, né? Então, o professor, ele é um profissional, ele tem sim que ser cobrado, mas também existem vários fatores, existem N fatores para uma criança aprender ou deixar de aprender. Esses fatores são orgânicos, né? É o organismo da criança, a maturidade da criança. Nós temos criança de 6 anos que não tem maturidade de criança de 6 anos. Nós temos crianças que são mal alimentadas, né? Nós temos crianças que muitas vezes não têm incentivo nenhum familiar, né? Nós temos crianças que têm déficit de atenção, déficit de aprendizagem. Existem crianças que não são investigadas, porque ou pelas falhas de
do próprio sistema público, né? Eu falo porque eu tenho uma filha autista, então, assim, eu como mãe, né? Às vezes eu vou procurar, levei no neuropediatra e falou, procura isso, isso e isso de atendimento para sua filha. Procura psicólogo, procura tal coisa, fono, tal. Então, assim, mesmo eu tendo um convênio, eu tive muita dificuldade para encontrar os profissionais, né? Tem profissionais que não atendem por convênio. Imagina quem vai pagar, quem não tem convênio. Então, nós sabemos que todos esses fatores influenciam também na aprendizagem dos alunos, né? Tem crianças que têm dificuldade de aprendizagem, que essas dificuldades são um reflexo de um problema, assim, como se fosse assim, a ponta do iceberg, né? Aquela criança, ela tem, às vezes, uma deficiência, uma questão que ela precisa de um olhar atencioso, ser investigada por um neuro. Aí, muitas vezes, ela vai apresentar essas dificuldades lá na sala de aula, né? Então, aquela dificuldade dela vai ser representada onde? Numa prova, né? Na falta de aprendizagem. Tem criança também que tem muita gente que não gosta que fala, mas tem criança também que tem falta de interesse, sim, tá, gente? Tem criança que tem falta de interesse, porque eu já tive muitos alunos que às vezes eu tava lá na frente explicando, faltando pouco fazer malabares, sabe? Gente, vamos prestar atenção aqui, vamos fazer... E tipo assim, já tive criança que tá passando o quadro para copiar, que a moleza não copia. Tá fazendo uma atividade, uma dinâmica, que eu gostava muito de fazer, aquele ditado doce, que põe os bombons, a criança vai lá, tira para fazer a leitura. Tem criança que enquanto tá participando, não presta atenção na dinâmica, tá fazendo outra coisa, tá brincando, né? Não tá, nem aí nada com nada. Tá contando uma história, não presta atenção, tá explicando, não sabe. Aí quando vai ver, chega no caderno, né? Tá tudo errado, corrigiu errado o quadro. Então tem isso aí, a criança ela não vem pra gente sem nada, como uma folha em branco, e o professor vai preencher de tudo que é coisa boa, né? Não é assim, não. A criança ela já vem com um histórico familiar, social, com as suas carências, né? Carências físicas, carências emocionais, né? Sociais, e o professor ele vai ter que administrar tudo aquilo. Uma sala muitas vezes com 30 crianças, e o professor vai ter que administrar ali, né? A ansiedade daquela espertinha que já terminou primeiro e que o professor muitas vezes está lá esperando os colegas, porque muitas vezes que é difícil também trabalhar com 3, 4 tipos de plano de aula diferentes dentro da sala, não é verdade? Você que é professor, escreva aqui nos comentários, pode escrever aqui nos comentários se você passa por esse tipo de problema, tá bom? E aí na sala o professor tem que administrar aquele aluno que muitas vezes ele tem muita dificuldade, né? E ele vai aprender só aquilo mesmo que o professor ensinar, porque não tem ajuda em casa, né? O professor vai ter que administrar aquele aluno que às vezes tem um TDAH, tem alguma coisa, mas que a família às vezes não pôde ou não quis ou não tá nem aí, né? E aí o professor é o culpado por ele não aprender, por ele não saber, por ele às vezes ele não tem ajuda em casa, manda um para casa, né? Também não faz. Então são muitos fatores que levam uma pessoa a aprender ou a ter dificuldades, tá bom? Então aqui, vou mostrar para vocês um outro aqui, esse outro exemplo aqui também, né? Uma criança que foram ditadas essas palavras, uma criança que não tem, assim, noção também no sentido nem de quantidade de letras, né? Tipo assim, pato é uma palavra com poucas letras, né? Então tem criança que às vezes não tem noção nem sonora nenhuma. Se ditar para pé, eles vai pôr 10, 20 letras. Se ditar Joaninha, que é uma palavra maior, vai pôr 10, 20 letras. Se ditar pipa, que vai pôr um monte de letra. Se ditar qualquer palavra que ditar, né? Cachorro, qualquer palavra que for ditar, a criança não tem a noção de ter pouca letra ou muita letra. Porque isso também deve ser olhado na hora do professor avaliar aí os ditados, né? Porque às vezes aquela criança errou as palavrinhas, mas ela pelo menos tem a noção da representação das sílabas, né? Essa pé,
pé. Ah, tem pouca. Aí às vezes a criança vai lá e põe duas letrinhas, põe o T e o E, por exemplo, né? Ou põe uma letra representando cada sílaba. Pipoca. Põe o I, o O e o K. Essa criança está caminhando. Por quê? Porque ela representou o pi com o I, né? Por causa do som. Pi. Aí ela pensou, o I. Pó. Aqui, ó. Aí ela olha a letra falada por último. Aí põe o O. K. Né? Representou esse C com a letra K. Então tem muita criança que escreve assim. Essa criança já está caminhando na alfabetização. Né? A alfabetização é como se fosse assim. Nessas corridas, foi dada a largada. Aí o professor sai lá na corrida com 30 crianças. Aí tem tudo que ele vai explicando. Aí vai ter criança que vai começar a caminhar. Vai estar um pouco mais à frente, na metade. Tem aquela criança autodidata, né, que o professor deu só as primeiras noções, ele já correu, já caminhou tudo sozinho, já está bem mais na frente. Então, assim, isso é a diversidade, né, a diversidade da sala de aula, tá? Mas eu vou mostrar para vocês também uma estratégia que eu vou estar fazendo, né, eu vou estar elaborando aqui algum material para tentar recuperar, né, alunos que não foram bem no ditado. Então, eu vou mostrar para vocês, acompanhem o vídeo. Olha só, pessoal, eu imprimi aqui, ó, esse aqui, o papel adesivo, tá? Isso aqui eu vou encapar a latinha para poder tá montando o joguinho, tá? Logo, logo, eu vou falar para vocês, vou mostrar como que vai ficar o joguinho, tá bom? Pessoal, olha só, meu joguinho ficou assim, ó, jogo das sílabas, tá vendo? A latinha. E aqui é o joguinho, tá? Onde a criança deverá ou simplesmente montar as palavras, né? Ela encontra uma figura e depois encontra a outra figura igual, ó. Aí monta a palavrinha aqui, ó. Foca. Para perceber, né? Perceber aí as sílabas e aqui, ó, tem várias palavrinhas. Balão, doce. E depois que a criança montar todas essas palavrinhas, que são muitas palavras, ela deverá, né, copiar essas palavras no caderno, tá? Mais para frente o professor também pode pedir para a criança copiar em ordem alfabética, tá bom? Formar frase, né? Vamos escolher uma figura, formar frase, né? Olhar as palavras assim que tem duas sílabas, igual foca, né? E as palavrinhas que tem, igual essa aqui, 3 sílabas, né? Cada cartinha é uma sílaba, fica mais fácil até para o aluno identificar quantas sílabas que tem, tá bom? Então, assim, criança que está com dificuldade, é muito bom, né? Material concreto. Eu tenho ali um outro joguinho também de madeira, esses joguinhos de madeira para estar montando palavrinha, tá? Também dá para brincar como se fosse o joguinho da memória, né? Vira assim as cartas para estar encontrando as figuras iguais, tá bom? Então eu tenho bastante arquivo assim de montar joguinho, né? Eu já trabalhei em outros anos, né? Trabalhei também com aula particular na minha casa, aula de reforço, e eu sempre gostei de material concreto, tá bom? Então, se você também aí tiver interesse, né, em arquivos de alfabetização de material concreto, pode estar me mandando uma mensagem, tá? Para este número aqui, ó, este número de WhatsApp, tá bom? Vou ter o maior prazer em falar com você. Um beijão, tchau, tchau, até o próximo vídeo.